Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é, assim, uma região do corpo que parece simples, mas na verdade é um universo de complexidade: o braço. Totalmente. A gente tem aqui um material técnico fascinante, que detalha a relação entre nervos e artérias com um foco bem específico no plexo braquial. E a nossa missão não é só, sei lá, decorar um mapa. Longe disso. A ideia é entender uma verdadeira coreografia anatômica. A gente vai desvendar o movimento dinâmico entre o nervo mediano e a artéria braquial. É um detalhe crucial que não só aparece sempre em provas, mas que define o sucesso de muitos procedimentos clínicos, né? E é fundamental sublinhar isso. Entender essas relações espaciais não é um mero exercício acadêmico, tipo, para decorar e depois esquecer. Para quem atua na área da saúde, seja cirurgião, fisioterapeuta, anestesista, dominar essa geografia interna é a base de tudo. A precisão anatômica, como essa que a gente vai discutir, é o que separa, na prática, um procedimento seguro de uma complicação, às vezes, devastadora. É ter em mente, ao mesmo tempo, o mapa do tesouro e o mapa de um campo minado. Exato. Gostei da analogia. É exatamente isso. Ok, vamos começar a analisar isso então? O material começa nos apresentando o plexo braquial. Para quem não está tão familiarizado, é aquela rede de nervos que parece um diagrama de metrô super complexo, né? Assusta um pouco no começo. Mas a fonte aqui nos poupa de decorar todas as estações. Ela vai direto ao ponto, destaca os elementos-chave, os cordões lateral, medial e posterior do plexo. E, mais importante, como eles se organizam em torno de um eixo, que é a artéria axilar. E essa organização não é por acaso. Ela é fundamental. O plexo braquial é, na essência, tipo a caixa de distribuição elétrica de todo o membro superior. Boa definição. Ele pega os impulsos da medula e distribui para cada músculo, cada pedacinho de pele, do ombro até a ponta dos dedos. E a artéria axilar, que leva o sangue todo para o braço, está ali, bem no centro de tudo. Eles formam o que a gente chama de feixe neurovascular. São parceiros inseparáveis. Então quer dizer que eles não são só vizinhos, eles são um pacote funcional. Se algo afeta um, provavelmente afeta o outro. Exatamente. Pensa num trauma profundo na axila, tipo um acidente de moto. Raramente a lesão vai ser isolada só no nervo ou só na artéria. Imagino. Na maioria das vezes, o dano compromete o feixe inteiro. E aí você tem uma emergência dupla, uma crise vascular, com sangramento, e uma crise neurológica, com perda de movimento e de sensibilidade no braço todo. É por isso que entender essa arquitetura complexa é o primeiro passo. Fica bem claro o porquê de ser um campo minado. E o documento descreve essa arquitetura de uma forma muito visual. Na axila, a organização é quase como um sanduíche. Sim, é uma ótima imagem. Temos o cordão lateral de um lado, a artéria axilar bem no meio e o cordão medial do outro lado. Nervo, artéria, nervo. O material também aponta a presença do nervo ulnar por perto, como um ponto de referência a mais, né? E o fascinante é como essa imagem de sanduíche se traduz para a mesa de cirurgia. Um cirurgião que precisa, sei lá, tirar um linfonodo na axila, ele tem que ter essa imagem tridimensional na cabeça com clareza absoluta. Não é um desenho no livro, né? De jeito nenhum. São coordenadas vitais para a segurança. Saber que ao dissecar a artéria por fora, vai encontrar as estruturas do cordão lateral e por dentro as do medial, permite navegar ali sem causar uma lesão neurológica catastrófica, sabe? Entendi. É a diferença entre uma recuperação rápida e uma paralisia da mão. Exato. Infelizmente, é isso. Ok. Então, essa organização na axila é a nossa fundação. Mas a jornada não para aí. O material nos convida a seguir esse feixe pelo braço. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O foco se fecha no detalhe mais crucial: a relação de cruzamento entre o nervo mediano e a artéria braquial. Esse parece ser o ponto-chave. Sem dúvida. Se a organização na axila é foto do ponto de partida, o que acontece a seguir é o filme. É uma verdadeira dança anatômica, uma troca de posições coreografada. Uma dança, perfeito. Vamos descrever os passos dessa coreografia então. Primeiro, na parte superior do braço, mais perto do ombro. A fonte é clara. A artéria braquial está medial, ou seja, mais para dentro do corpo.
E o nervo mediano está lateral a ela, mais para fora. Eles descem juntos, lado a lado. Como dois parceiros caminhando no mesmo ritmo, cada um na sua faixa. Bem previsível nessa primeira parte. Isso. Mas como em toda boa dança, tem um movimento principal, né? O clímax. E ele acontece quando a gente chega no terço distal do braço, já perto do cotovelo. Ali, eles se cruzam. O grande momento. Exato. O documento é explícito. O nervo mediano passa por cima da artéria, se movendo da posição lateral para medial. E o resultado é que ao chegarem na fossa cubital, aquela dobrinha do cotovelo, a relação se inverteu por completo. Completamente. Agora, o nervo mediano é a estrutura mais medial e a artéria braquial está do lado dele um pouco mais para fora. É uma troca de pistas genial. E o mais incrível é que isso não é um capricho da evolução, não é aleatório. Esse cruzamento é um design funcional brilhante. Ah, tem um porquê. Com certeza. Imagina se o nervo não cruzasse. Ele ia ficar preso do lado lateral do braço. Para inervar os músculos flexores do antebraço, que ficam mais na parte de dentro, ele teria que mandar ramos longos, tortuosos, seria super ineficiente e vulnerável. Ah, entendi. Então a dança tem um propósito funcional. Ao cruzar e se tornar medial, o nervo se posiciona de forma ideal para o seu próximo destino. Precisamente. Ele chega na fossa cubital exatamente onde precisa estar para mergulhar de forma direta e eficiente entre as duas cabeças do músculo pronador redondo, que é a porta de entrada para o antebraço. Sei. Objeto, do movimento, testa se a pessoa consegue ver o filme, sabe? E não só uma foto estática. E essa habilidade de enxergar o filme, de visualizar a anatomia em 3D em vez de só decorar, é exatamente o que provas de alta complexidade, como as de residência, querem avaliar. É a diferença entre saber o nome da rua e saber dirigir pela cidade, né? O examinador quer saber se o candidato consegue pensar como um clínico, como um cirurgião. Falando nisso, para quem é estudante e está nessa jornada querendo se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicobe.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Uma ferramenta e tanto. Com certeza. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É sobre ter as ferramentas certas para construir esse tipo de conhecimento sólido, aplicável. A ferramenta ideal para transformar informação em conhecimento de verdade. Exatamente. Bom, voltando à nossa análise. Depois de entender essa dança e o porquê dela, qual é a aplicação direta no dia a dia? O que tudo isso significa na prática? Assim, a principal lição que a gente tira da fonte é esta. A relação entre o nervo mediano e a artéria braquial não é estática, ela é dinâmica. E saber exatamente onde essa mudança ocorre é informação que, no fim, protege os pacientes de iatrogenias, que são os danos causados por procedimentos. Certo. Se a gente conectar isso a um contexto mais amplo do dia a dia de um hospital, os exemplos são muito claros. Vamos a eles. Qual seria o cenário mais comum onde esse conhecimento é vital? O mais corriqueiro, sem dúvida, é a coleta de sangue ou a instalação de um acesso venoso na fossa cubital. Acontece o tempo todo. Milhões de vezes por dia no mundo. O profissional precisa ter esse mapa mental claro. As veias que são o alvo estão mais para fora, mais superficiais. Um pouco mais fundo e para dentro está a artéria braquial. E imediatamente para dentro dela o nervo mediano. Um do lado do outro. Colados. Uma picada de agulha 1 centímetro para o lado errado, ou um pouco mais funda, pode atingir o nervo. Lembro de um caso na residência em que um colega foi um pouco medial demais. O paciente deu um pulo na maca com uma dor em choque que desceu o braço todo. Nossa! Foi um lembrete vívido de que esse mapa anatômico tem consequências reais, sabe? Saber a localização exata do nervo é fundamental. Faz todo sentido. Uma informação que previne um acidente muito comum. E em cenários mais complexos, como numa cirurgia. Aí a importância se multiplica. Pensa numa fratura grave do húmero, o osso do braço, bem ali perto do cotovelo. O ortopedista que vai colocar placas e parafusos precisa saber exatamente onde esperar encontrar o nervo mediano para poder afastar ele com cuidado. Proteger durante todo o procedimento. Uhum. Se o cirurgião se basear na anatomia lá de cima, onde o nervo é lateral, ele vai procurar no lugar errado.
Ele pode, sem querer, lesar o nervo com a broca com um parafuso. E causar um dano permanente. Exato. O mapa mental do cirurgião precisa ser um GPS que recalcula a rota conforme ele desce pelo braço do paciente. Um GPS, não um mapa de papel. Ótima analogia. E tem mais alguma aplicação prática que vale a pena a gente mencionar? Sim, no diagnóstico por imagem. Quando um radiologista analisa uma ressonância ou um ultrassom do cotovelo, ele usa essa relação como ponto de referência. Ah, claro. Se ele vê a artéria braquial pulsando no Doppler, ele sabe que aquela estrutura que parece um favo de mel bem do lado medial dela é o nervo mediano. Isso é crucial para diagnosticar compressões nervosas, tumores. É a anatomia em ação, guiando o diagnóstico. É fascinante como um único detalhe, esse cruzamento, reverbera em tantas áreas da prática médica, da coleta de sangue mais simples à cirurgia mais complexa. A gente fez uma jornada e tanto aqui. Com certeza. Saímos de um diagrama de nervos que parecia caótico para focar numa dança anatômica elegante e clinicamente essencial. Isso reforça o valor de mergulhar nos detalhes, né? A beleza e a responsabilidade da medicina estão nesses pormenores. Sem a menor dúvida. E toda essa nossa discussão focada no padrão, no que está nos livros. Na regra. Na regra. Isso. Me faz pensar numa coisa. Levanta uma questão importante. Nós descrevemos o design mais comum, mas o corpo humano é um universo de variações. O que acontece quando a anatomia de uma pessoa é exceção à regra? Boa pergunta. Existem casos em que o nervo mediano não cruza a artéria, ou cruza por baixo, ou num ponto diferente. Como um profissional de saúde se prepara para o inesperado? Como se reconhece em tempo real que o mapa que se tem na cabeça não corresponde ao território que está na sua frente? Essa é talvez a fronteira final do conhecimento anatômico. Não só dominar o padrão, mas estar sempre preparado para reconhecer, respeitar e se adaptar à variação individual.